Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 29 a 39, Jesus nos diz: seja você um milagre. O texto diz assim, Mateus 15, de 29 a 39. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu o monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E eles os colocaram a seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando e os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar um lugar neste deserto, onde poderíamos comprar pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixinhos e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ainda juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quase 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdá. É interessante notarmos que a presença de Jesus, ela sempre atrai doentes, ela sempre atrai enfermos, ela sempre atrai miseráveis e todos aqueles que precisam de milagres. E o interessante é que Jesus, ele sempre se compadece deles. Por quê? Porque Jesus é misericordioso, ele é compassivo. Ao ver a multidão, ele teve compaixão dela. Conhecia as suas necessidades, conhecia a sua fome e por isso ele não queria despedi-la sem alimentá-la. É interessante também vermos que, como os discípulos, nós sempre vemos o problema, nós sempre calculamos quanto gasta para resolver o problema, nós só não sabemos como resolver o problema. Os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, mas onde tem um lugar aqui? Onde tem um hipermercado aqui, uma grande padaria, para que a gente pudesse comprar pão para todo mundo? Eles não sabiam o que fazer. E é sempre interessante a pergunta que Deus faz e que Jesus faz. E a pergunta que eles fazem, que Jesus faz, é exatamente: o que vocês têm? Deus sempre nos pergunta: o que você tem em suas mãos? Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés fala: tem uma vara. Deus fala: joga a vara no chão. Quando ele joga a vara no chão, ela vira uma cobra. Moisés se assusta, Deus fala: pega ele pela cauda. Ele pega e ela volta a virar uma vara. Deus não perguntou: Moisés, o que você gostaria de ter? Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias fala: Senhor, eu vejo uma amendoeira. Jeremias, você está enxergando direitinho. É isso mesmo. Então Deus nunca pergunta o que nós gostaríamos de ter. Ele sempre pergunta o que nós temos e a partir daí é que ele faz os milagres. Outro fato interessante no texto é que Jesus pega os pães, os 7 pãezinhos, os peixes, e antes de qualquer coisa ele agradece. Ele agradece. E nós temos que aprender isso. Antes do milagre acontecer, nós precisamos agradecer. Porque quando nós agradecemos, nós demonstramos a nossa dependência de Deus e aquela certeza que nós temos de que Deus fará. Nós não podemos fazer milagres. Milagre é departamento de Deus. Mas nós podemos ser os agentes de Deus no milagre. Jesus pergunta quantos pães eles têm, ele ora, agradece, entrega os pães aos discípulos e os discípulos é quem distribui o pão às pessoas. Nós não fazemos milagres, mas nós podemos ajudar a Deus na realização deles. Jesus multiplica os pães e aí então esses discípulos é quem os distribui. E por último, Deus nos chama para sermos participantes dos seus milagres. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós falamos,
Muitas vezes nós reclamamos, o Senhor faz milagres, e muitas vezes Deus quer que eu e você sejamos o agente do milagre. E para o milagre acontecer, nós temos que confiar em Jesus, depender de Jesus e agradecer por aquilo que Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe, uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês, volto na sexta. Um abraço, até lá, fiquem em paz.